Olá, bom dia. Hoje nós daremos seguimento à questão da fé raciocinada. E para que a fé seja raciocinada, imperativo se faz que tenhamos o conhecimento. E uma das formas naturais de se passar o conhecimento é pelo intermédio dos livros. E é sobre um livro que aqui vamos falar. E vamos também ler o capítulo 4 desse mesmo livro, que não por acaso chama-se Instrução. Ou seja, para que nós nos instruamos, para que adquiramos conhecimento para a nossa ascensão espiritual. O livro chama-se Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo benfeitor Emmanuel, que logo na introdução ele nos instiga, porque ele diz assim, perguntou-me um coração amigo se aqui teríamos algum curso para os espíritos. Lembramos-nos de uma cartilha, como é a palavra que ele usa, de uma cartilha verbal para os espíritos em trânsito, para os espíritos em trânsito para o berço, é assim que ele menciona, ou seja, para os espíritos reencarnantes. Em outras palavras, um rápido curso para a encarnação, para que os espíritos que aqui vêm para a matéria possam desenvolver o mistério que lhes é confiado com mais confiança, com mais assertividade. E o capítulo 4 chama-se Instrução, diz assim: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria natureza, da própria grandeza, impelindo-o para o alto. Então, vamos refletir sobre esse primeiro trecho. Ele diz que já se falou, né, que as duas asas conduzirão esse espírito para a presença de Deus, que é uma asa da sabedoria, a outra asa do amor, e que pelo amor a gente se aformoseia por dentro, a gente emite de dentro para fora. Dificilmente alguém aprende o amor nos livros, não dá para aprender o amor pelo livro. O amor é um exercício que se faz. E já então, a sabedoria vem de fora, muitas vezes de fora para dentro, com aqueles vanguardeiros que nos influenciam no progresso. Ou seja, aqueles que já conhecem o assunto, eles nos passam, assim como também nós estaremos depois passando para aqueles que desconhecem. É uma corrente de conhecimento, onde todos nós vamos de mãos dadas, subindo escalando esse monte, né, de ascensão espiritual. Alguns já estão lá na nossa frente, nos indicam, olha, aqui tem um tropeço, ali tem uma pedra escorregadia, e nós de mãos dadas com eles, mas também de mãos dadas para aqueles que estão abaixo de nós, também indicando pelos caminhos que já passamos, mostrando as dificuldades daquele caminho e qual é o caminho mais reto para que sigamos para o alto. Através do amor, valorizamos-nos para a vida, e através da sabedoria somos pela vida valorizados. Então, de novo, né? O sentimento de valorização da vida, né? Nós valorizamos a vida de dentro para fora. Mas somos valorizados pela vida, porque quando passamos conhecimento, então é a nossa contribuição para a vida e a vida, né? Não estou dizendo que necessariamente temos que ter o agradecimento daquele que nós estamos ensinando, mas sim pela própria vida, porque estamos contribuindo, somos co-criadores com Deus e estamos contribuindo para a vida com aquele nosso conhecimento, com aquelas nossas ações. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. A bondade, essa figura de linguagem que ele vai usar aqui agora é muito bacana. Vamos lá. A inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso. Perdão, vamos começar. Eu pulei um parágrafo aqui. A bondade que ignora é assim como poço amigo em plena sombra, a descedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Então nós estamos andando no deserto
encontramos lá uma fonte na sombra, ou seja, nos reabastecemos. A gente estava lá quase morrendo de sede, caminhando, cansado, e tivemos o reabastecimento, nos dessedentamos. Mas continuamos perdidos, sem saber para onde vai. Então, essa é a bondade que ignora, é uma bondade sem o conhecimento. Ela é o poço que vai tirar a nossa sede, mas não vai nos indicar o caminho. Já a inteligência, que não ama, ela pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o, porém, sucumbir ao tormento da sede. Então, se a bondade ela vai nos tirar a sede, mas nós continuaremos perdidos, já o conhecimento ele vai nos indicar o caminho, mas não vai ter nos tirado a sede. Então, de uma forma ou de outra, estaremos capengas, estamos precisando das duas, por isso, aquela questão do anjo de duas asas, o conhecimento e o amor. Todos temos necessidade da instrução e do amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. A arte, na palavra ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns aos outros. Então vamos lá. Desde a arte rupestre, lá nas cavernas, que os nossos antepassados já desenhavam aqueles rudimentos de arte, a arte vai evoluindo, mas eles começaram ali. Depois, um outro artista vendo aquilo se inspirou, fez alguma coisa um pouquinho melhor, já tinha uma condição tanto intelectual, quanto de ajuste fino das mãos, quanto até dos aparelhos a serem usados. Então, a humanidade vai evoluindo, os humanos vão evoluindo, mas não prescindem dos conhecimentos daqueles que nos antecederam. A escola é um centro de indução espiritual onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. Então, aquele que tinha sido aluno ontem, hoje é o mestre. Ele pega o conhecimento do seu mestre anterior e passa para as gerações futuras. E agora fala do livro, e eu, como apaixonado que sou por livros, né? O livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. E por esse dínamo de energia criadora, por livro, um dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação. Vamos explicar já. Porquanto há imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Então, pela força do pensamento, como está escrito aqui, a telementação, né? Os nossos pensamentos são forças eletromagnéticas, que elas não têm barreiras, nem físicas, nem temporais. Então, um pensamento emitido, ele fica aí pelo universo, e ele pode ser captado por alguém que entrar na mesma sintonia. Então, nós influenciamos o universo e somos pelo universo influenciáveis. Eu estou neste momento, não só pelas minhas palavras, mas pelo meu pensamento, influenciando vocês e vice-versa. Vocês me influenciam, transmitem os seus pensamentos de quaisquer que sejam e a gente vai permutando isso. Nós já falamos isso na palestra Psicosfera, sobre nós vivemos num mar de pensamentos e nos influenciamos uns aos outros, palavras de Emmanuel, no livro de André Luiz. Então nós temos os conhecimentos passados pelos livros, passados de boca a boca, por encarnados ou encarnados, mas também por pensamento a pensamento. Sócrates reflete nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade, e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que ele foi o portador. Foi bom ele ter falado aqui de Sócrates, porque aqui está na mensagem que Sócrates não escreveu livro nenhum, mas os seus discípulos escreveram sobre ele, e pelos livros nós temos os conhecimentos, vamos dizer, da letra morta,
As letras que foram lá impressas no papel, nós conseguimos absorver. Mas junto com essas letras, se estivermos com o espírito atento, com a mente mais apurada, nós também podemos pegar um pouquinho do Sócrates, ou daqueles que escreveram sobre ele, um pouco do seu sentimento, e mesmo sem tê-lo lido, é porque lendo a gente vai estar entrando em contato mental com ele, então fica até mais fácil, mas mesmo sem ler, se a gente pensar nos seus ensinamentos de uma forma vigorosa, nós, de repente, conseguimos, não conscientemente, pelo menos não ainda, mas nós conseguimos captar um pouco dos seus ensinamentos, talvez conseguíssemos escutar até sua voz lá no nosso íntimo. Por quê? Como dissemos antes, o pensamento ele vaga pelo universo e através da eternidade. E Sócrates já sabia disso lá 500 anos antes de Cristo. Com a sua maiêutica, ele entendia que todos nós já temos acesso a todo o conhecimento universal. Então, em vez dele dar as respostas para os seus discípulos, ele fazia as perguntas certas para que seus discípulos fossem buscar na fonte as respostas. Essa fonte, podemos dizer, que eles foram buscar nos arquivos do Google, né, nas nuvens do Google, que depois Jung também vem falar que seriam o inconsciente coletivo, onde temos todas as informações da humanidade ali, vamos dizer, armazenadas. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que dilataram a obra e temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Então, da mesma forma que os discípulos de Sócrates nos trazem o conhecimento socrático, os discípulos de Cristo traz para nós, nos trazem o Evangelho cristalino, e que se tivermos os olhos para ver, nós vamos nos inundar de toda essa luz. Conhecer é patrocinar, então, a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Então, vamos buscar o melhor do conhecimento humano. Então, em vez de lermos algum livro que possa até obscurecer o nosso raciocínio, ou no que no mínimo estaríamos perdendo tempo, por que não usarmos desse tempo para nos enchermos de luz, nos enchemos de amor, nos enchemos de esperança, nos enchemos de fé, e então sermos também um dínamo propulsor de tudo isso para fazermos a nossa parte na criação. Como dissemos antes, somos co-criadores do universo e somos responsáveis pela parte que nos cabe. Vamos então nos instruir e, com isso, inclusive, obedecer a uma lição do nosso Mestre Jesus, que no Evangelho segundo o Espiritismo diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Fiquem com Deus e até a próxima.